Olá! Antes da gente mergulhar aqui no tema de hoje, queria fazer um convite rapidinho. Se você curte conteúdo jurídico assim, direto ao ponto, acessível, dá uma olhada e se inscreve lá no canal, o Diário de um Universitário de Direito no YouTube. Acho que vale a pena, viu? Bom, então vamos lá. Hoje o papo é sobre duas ferramentas muito importantes do nosso direito constitucional. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a famosa ADO, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Exatamente. A gente vai usar aqui umas anotações, material acadêmico, para tentar entender como é que o sistema jurídico lida, né, quando a Constituição manda fazer alguma coisa, uma lei, um ato administrativo, e, bom, nada acontece. Ou então, né, quando aqueles princípios mais básicos da nossa ordem jurídica acabam sendo violados por alguma ação ou até falta de ação do poder público. Isso, a ideia é destrinchar mesmo esses mecanismos. Para que eles servem, quem pode, apertar o botão para acionar isso e, acho que o mais importante para muita gente, qual o impacto real quando sai uma decisão numa ADO ou numa ADPF. Para a gente começar, você pode dar uma geral rápida sobre como funciona o controle de constitucionalidade aqui no Brasil? Só para todo mundo ficar na mesma página e entender onde a ADO e a ADPF entram nessa história? Claro, vamos lá. Essas ações que a gente vai focar hoje, elas fazem parte do que a gente chama de controle repressivo, ou controle a posteriori, né? Quer dizer, ele age sobre leis ou atos que já existem. Ou, no caso da omissão, sobre uma falta que já está configurada, sabe? É o judiciário que faz essa checagem. Isso aqui está de acordo com a Constituição Federal ou não. E tem basicamente duas formas principais de fazer isso. E quais seriam? Olha, primeiro tem o controle concentrado, que também chamam de abstrato. Aqui o foco é a lei em si, o ato normativo em tese, sabe? Não depende de um caso concreto específico. É nesse controle concentrado que entram a ADI, a ADC e as nossas estrelas de hoje, a ADO e a ADPF. Em nível federal, quem julga isso é sempre o STF, originariamente. Certo. O STF julgando a lei em tese. E a outra forma? A outra forma é o controle difuso ou concreto. Nesse caso, a discussão sobre a constitucionalidade aparece, assim, como uma questão dentro de um processo normal. Um caso específico que está rolando em qualquer juízo ou tribunal. Mas, como a gente falou, hoje o nosso foco é no controle concentrado, mais especificamente na ADO e na ADPF. Perfeito. Então vamos começar pela ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O nome já entrega bastante, né? O problema é a falta de fazer algo. Exatamente. A ADO é um instrumento certinho dentro do controle concentrado para combater a inércia, a falta de ação do poder público. Sabe quando a Constituição cria um direito, uma regra, mas para aquilo funcionar na prática precisa de uma lei ou de um ato administrativo depois. E o órgão responsável, sei lá, o Congresso ou um ministério, simplesmente não faz nada? Aí temos uma omissão inconstitucional. A ADO serve para isso, para o STF declarar, olha, aqui tem uma omissão. Ah, entendi. Então é para aquela situação que dá uma certa frustração, né? A Constituição garante uma coisa bonita no papel, mas você não consegue usar porque falta a tal da lei para regulamentar. Precisamente. Essa falta de regulamentação deixa a norma da Constituição sem efeito prático. Fica só no papel mesmo. A gente diz que o órgão responsável está em mora, está atrasado, está omisso no dever dele que a Constituição mandou. A ADO, ela foi uma novidade bem importante da Constituição de 88. Foi pensada justamente para atacar isso que o pessoal chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. É um jeito de proteger a força da Constituição contra essa inércia do Estado, sabe? Faz todo sentido. Proteger a força da Constituição, gostei disso. O material que a gente analisou traz algum exemplo prático para a gente visualizar melhor essa omissão? Traz sim. Um exemplo que aparece é o do artigo 7º, inciso 27 da Constituição. Ele garante aos trabalhadores proteção em face da automação na forma da lei. Presta atenção nessa parte final. Na forma da lei.
Isso quer dizer que a própria Constituição está exigindo uma lei para dizer como essa proteção vai funcionar, os detalhes, né? Se o Congresso não faz essa lei, a proteção que está lá garantida na Constituição fica fica capenga, não se realiza totalmente. Essa falta da lei seria um caso clássico de omissão que poderia ser questionada via ADO. Certo. E essa omissão que a ADO combate é sempre essa falta total da norma, como nesse caso da automação, ou tem outros tipos, outras situações? Ótima pergunta. Porque a omissão pode aparecer de jeitos diferentes, sim. Tem a omissão total, que é isso aí, falta completa de qualquer regulamentação sobre o tema que a Constituição mandou regular. 0. Mas também existe a omissão parcial. Omissão parcial? Como assim? Dentro da parcial, o pessoal costuma dividir em duas. Tem a omissão parcial propriamente dita. Aqui até existe uma lei sobre o assunto, mas ela é tipo falha, sabe, insuficiente, não faz tudo que a Constituição mandou. E tem a omissão parcial relativa. Essa é quando a lei existe, regulamenta, dá um benefício para um grupo, mas esquece, sem justificativa aparente, de incluir um outro grupo que, pela lógica da Constituição, também deveria estar ali recebendo aquele benefício. Interessante essa distinção. E quem é que pode ir lá no STF e propor uma ADO? E contra quem ela é direcionada? Quem pode propor a ADO, que a gente chama de legitimidade ativa, são as mesmas pessoas e entidades que estão lá no artigo 103 da Constituição. São os mesmos que podem propor a ADI e a ação mais comum. Tem os chamados legitimados universais, Presidente da República, as mesas do Senado e da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político que tem representante no Congresso. Esses não precisam provar um interesse específico na história. Certo, esses podem propor sobre qualquer tema. Isso. E tem os legitimados especiais, mesas das assembleias legislativas dos estados, governadores, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional. Para esses, a coisa muda um pouco. Eles precisam demonstrar a tal da pertinência temática. Ou seja, tem que mostrar que existe uma ligação direta entre os interesses que eles defendem e aquela norma constitucional que está sem regulamentação. Entendi a diferença. E do outro lado, quem responde pela ação? Quem é o réu, digamos assim? A legitimidade passiva, né? Contra quem a ação é movida. É o órgão ou a autoridade pública que está sendo acusada de omissão. Aquele que tinha um dever constitucional de agir e, bom, não agiu. Certo. E onde essa ação corre? Tem como pedir alguma decisão mais rápida, tipo uma liminar? Relevantes e urgentes mesmo, para evitar um dano muito grande enquanto o processo não acaba. Para conceder essa cautelar, precisa da aprovação da maioria absoluta dos ministros do STF, ou seja, 6 votos. Mas antes disso, o órgão acusado de omissão tem que ser ouvido, ele tem 5 dias para se manifestar. E para instalar a sessão de julgamento da ADO mesmo, precisa ter no mínimo 8 ministros presentes, é um quórum qualificado. Ok, entendi os requisitos. E tem mais alguma coisa importante sobre a ADO? Tem um ponto relevante, sim. A ADO só serve para questionar a falta de regulamentação daquelas normas constitucionais que a gente chama de eficácia limitada. São aquelas que, pelo próprio texto, já indicam que precisam de uma lei ou ato depois para funcionar direito, como aquele exemplo da automação, que falava na forma da lei. Se a norma já for autoaplicável, com eficácia plena ou contida, aí não cabe ADO para ela. E só para completar, se a omissão for sobre uma norma da Constituição de um Estado, e se a própria Constituição Estadual prevê isso, aí a ADO pode ser julgada lá no Tribunal de Justiça do Estado. Perfeito. Então a ADO identifica a falta de regulamentação dessas normas de eficácia limitada. Mas aí a gente chega num ponto que parece ser meio delicado, pelo que o material indica. O que acontece na prática mesmo, se o STF julgar a ADO e disser, sim, realmente tem uma omissão inconstitucional aqui? A lei finalmente sai do papel? Aqui a coisa fica mais complexa, principalmente quando a omissão é do Poder Legislativo, do Congresso. A decisão da ADO,
ela tem efeitos diferentes dependendo de quem foi o omisso, sabe? Se a omissão foi de um órgão administrativo, tipo um ministério, o STF determina que o ato seja feito em 30 dias. Se não fizer, pode dar problema, responsabilidade civil, administrativa, até criminal para o gestor. Agora, se a omissão for de um poder, como o legislativo, que geralmente é o caso quando falta uma lei aí, o STF, por causa da separação dos poderes, ele só dá ciência. Ele comunica o poder omisso para que ele tome as providências. O STF não pode obrigar o Congresso a votar e aprovar uma lei específica. Puxa. Então, na prática, a decisão da DO contra o Congresso funciona mais como um puxão de orelha formal, uma pressão, do que uma ordem para fazer a lei. Uma pressão institucional forte, mas não uma ordem direta com poder de coerção para legislar. Por isso que o material que a gente viu aponta que o efeito prático dessa decisão, para garantir que a lei realmente seja criada, pode ser limitado. E tem outro ponto fundamental nisso. A decisão na ADO, sozinha, ela não tem efeito erga omnes. Não vale automaticamente para todo mundo. E também não tem efeito vinculante, ou seja, não obriga formalmente outros juízes ou administração pública a concordar que houve aquela omissão. Nossa, isso é bem diferente do que a gente ouve falar de outras ações na STF, né? Muito diferente, e contrasta bastante com o que a gente vai ver na ADPF, por exemplo. Essa limitação da ADO, principalmente essa falta de poder para forçar o legislativo, é um ponto-chave mesmo. Parece que diminui um pouco o alcance prático dela em certos cenários. Mas o material também fala de outra ferramenta para lidar com falta de norma, que é o mandado de injunção, o MI. Como ele se compara com a ADO? Sim, o mandado de injunção. Ele está lá no artigo 5º, inciso LXI-GI da Constituição, e ele também serve para casos onde falta a norma regulamentadora e isso impede alguém de exercer um direito. Só que ele funciona de um jeito bem diferente da ADO. O MI é uma ferramenta do controle difuso para resolver casos concretos. E quais seriam as diferenças principais entre eles? Entender isso parece fundamental para saber qual usar, né? São diferenças cruciais, definem bem o papel de cada um. Vamos lá. Primeiro, quem pode entrar com a ação? A legitimidade ativa. No MI, qualquer pessoa, física ou jurídica, que se sentir prejudicada porque falta a norma, pode entrar com a ação para proteger o seu direito. É um direito da pessoa. Na ADO, lembra, só aquele grupo restrito do artigo 103. Certo. MI é individual, ADO é para aqueles órgãos e entidades. Isso. Segundo, o objeto da ação. O MI quer uma decisão do juiz que permita, naquele caso específico, para aquela pessoa que entrou com a ação, exercer o direito dela. O juiz meio que dá um jeito de suprir os efeitos da falta da norma para aquela pessoa. Já a ADO, ela tem um objetivo mais abstrato. Ela quer a declaração formal de que a omissão é inconstitucional para tentar impulsionar a criação da norma geral para todo mundo, mesmo que a gente já tenha visto as limitações disso, né? E os efeitos da decisão? Terceiro ponto, efeitos da decisão. No MI, a regra geral é que a decisão vale inter partes, só para as partes do processo. O STF até tem decisões com efeitos mais amplos em alguns casos de MI, mas a regra é essa. Na ADO, como a gente acabou de falar, não tem efeito vinculante nem erga omnes automático para forçar a criação da norma. E onde cada um é julgado? Quarto, competência para julgar. O MI pode ser julgado em vários lugares. STF, STJ, Justiça do Trabalho, Eleitoral, Tribunais de Justiça dos Estados. Depende de quem é a autoridade que está omissa. A ADO federal é sempre no STF. Ok. Falta alguma diferença importante? Sim, a última e talvez a mais marcante hoje em dia, a solução judicial. No MIA, a jurisprudência do STF evoluiu muito. Hoje se admite que o próprio judiciário cria uma solução temporária para o caso concreto. O juiz pode definir as regras para aquela pessoa exercer o direito enquanto a lei não vem. É a chamada decisão concretista. Já na ADO, o judiciário não pode criar a lei geral que está faltando. Ele só declara a omissão e avisa o poder responsável. Nossa, fica muito claro. São ferramentas para lidar com omissão, mas com lógicas e potências bem distintas. Bom, vamos mudar o foco agora para outra ação importante do dia, a ADPF,
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Só o nome já impõe respeito, né? O que ela protege? Sem dúvida. A ADPF é outra peça-chave muito poderosa mesmo no controle concentrado aqui no Brasil. O objetivo dela é bem amplo. Ela serve para evitar ou para consertar uma lesão a um preceito fundamental. E essa lesão pode vir de qualquer ato do poder público. E quando a gente fala qualquer ato do poder público, é amplo mesmo. Pode ser uma lei, claro, um decreto, uma portaria, mas também pode ser um ato sem força de lei, tipo uma decisão administrativa, ou até mesmo, olha só, uma decisão judicial que esteja violando esses preceitos básicos. A ADPF funciona como uma linha de defesa final, assim, para a integridade da Constituição, especialmente daqueles pilares mais importantes. Ela está lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, e tem uma lei específica para ela, a Lei 9.882, de 99. Mas essa expressão preceito fundamental, ela é o coração da ADPF, parece. O que exatamente significa isso? Tem uma lista, uma definição na lei? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta é: não tem uma definição fechada na lei. Nem a Constituição, nem a Lei 9.882 disseram, preceitos fundamentais são estes aqui. Isso ficou para a doutrina e principalmente para a jurisprudência do STF e construindo, sabe? Analisando caso a caso. Mas, de modo geral, a gente entende que preceito fundamental são aquelas normas que dão a estrutura, a identidade da nossa Constituição. Dá para pensar, por exemplo, nos princípios fundamentais, aqueles que abrem a Constituição no título 1, nos direitos e garantias fundamentais, o título 2 inteiro, nas cláusulas pétreas, aquelas que nem por emenda podem ser abolidas. Também entram os princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles que podem até levar a uma intervenção federal se forem violados, e as normas que definem a estrutura do Estado, tipo o federalismo, a forma republicana, a separação dos poderes. O STF ainda não bateu o martelo num conceito final, mas já deu indicações. Falou, por exemplo, que um veto do presidente da República, por ser um ato mais político, não caberia à DPF. Mas é um conceito em construção. Entendi. É algo bem essencial mesmo, mas que o STF vai definindo na prática. E quem pode propor a DPF? É a mesma turma da ADO e da ADI. Onde ela é julgada? E tem alguma regra especial para ela? Sim, quem pode propor a ADPF são exatamente os mesmos legitimados da ADI e da ADO, lá do artigo 103 da Constituição. E vale a mesma regra da pertinência temática para os legitimados especiais que a gente já comentou. A competência para julgar é exclusiva do STF. Agora tem umas particularidades interessantes, sim. A lei da ADPF diz que qualquer pessoa interessada pode fazer um pedido bem fundamentado para o Procurador-Geral da República, sugerindo que ele entre com a ADPF. Claro que o PGR decide se entra ou não, ele tem autonomia. Ah, que interessante essa possibilidade de cutucar o PGR. É uma forma de participação. Outro ponto crucial é o princípio da subsidiariedade. Isso significa que a ADPF só pode ser usada se não existir nenhum outro meio eficaz para resolver aquela lesão ao preceito fundamental. Se o problema pudesse ser atacado por uma ADI normal, por um habeas corpus, mandado de segurança, recurso extraordinário, enfim, qualquer outra ação ou recurso que resolva, aí não cabe a DPF. Ela é tipo a última cartada no sistema para proteger esses pilares da Constituição. Entendi, ela não pode ser usada se tiver o outro caminho mais direto. Faz sentido. E tem mais uma coisa muito relevante sobre o que pode ser questionado por ADPF que a ADI comum não alcança. A ADPF pode ser usada para questionar leis ou atos normativos municipais diretamente no STF. A ADI comum só pega a lei federal ou estadual. E também, a ADPF serve para analisar se leis federais ou estaduais que foram feitas antes da Constituição de 88 são compatíveis com a nova Constituição. É o chamado controle de recepção. A ADI comum não faz isso com lei pré-88. Nossa, então ela alcança lei municipal e lei antiga também. Isso amplia bastante o raio de ação dela. E a parte crucial, os efeitos de uma decisão do STF que julga a DPF procedente. São fortes como? Tem aquele impacto mais limitado que a gente viu na ADO? Aqui a diferença é:
da água para o vinho. Se a gente conectar com o que falamos da ADO, vai ver que a decisão na DPF é muito mais potente, muito mais abrangente nos seus efeitos. Uma decisão final que acolhe o pedido na DPF, ela tem eficácia erga omnes, ou seja, vale para todo mundo. Ela também tem efeito vinculante. Isso obriga todos os órgãos do judiciário e toda a administração pública a seguir o que o STF decidiu. E como regra geral, a decisão tem efeitos retroativos, que a gente chama de ex tunc. Isso significa que ela desfaz o ato que foi questionado desde quando ele nasceu, como se ele nunca tivesse existido validamente. E a decisão é considerada autoaplicável. O presidente do STF pode mandar cumprir na hora. Uau! Erga omnes, vinculante e retroativo. Isso dá um poder de transformação imenso para essa decisão. Mas essa retroatividade total, o ex tunc, às vezes não pode criar umas situações complicadas, uma insegurança jurídica, desfazer tudo desde o início? Pode sim. E o sistema pensou nisso. Existe um mecanismo muito importante chamado modulação dos efeitos. A própria lei da DPF e da ADI também prevêem isso. O STF pode sim entender que existem razões de segurança jurídica ou um interesse social muito grande e excepcional, decidir por uma maioria qualificada de 2/3 dos membros, 8 ministros, restringir os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade. Ou então, ele pode decidir que a decisão só vai valer dali para frente, o efeito ex nunc, ou a partir de alguma outra data que o tribunal definir. Isso permite ao STF, assim, calibrar o impacto da decisão para não causar um caos ou uma injustiça muito grande em certas situações. Entendi. A modulação funciona como uma válvula de escape para situações excepcionais. Para a gente fechar essa parte, o material que você viu cita algum caso recente ou famoso que usou a DPF de forma marcante? Cita sim. Um exemplo bem claro foi o julgamento da ADPF 334, que terminou em março de 2023. Nessa ação, o STF analisou uma parte do Código de Processo Penal, o artigo 295, inciso 7. Esse artigo garantia a prisão especial, cela separada, antes da condenação final para quem tivesse diploma de curso superior. O STF decidiu que essa norma, que era lá de antes da Constituição de 88, não foi recepcionada pela Constituição nova. Por quê? Porque ela violava de frente o princípio da isonomia, da igualdade, que é um preceito fundamental. Foi um uso clássico da DPF para tirar do sistema uma lei antiga que não combinava mais com os valores essenciais da Constituição de 88. Perfeito. Um exemplo bem concreto do poder da DPF. Bom, acho que fizemos um belo percurso hoje, hein? A gente analisou a ADO, que foca em combater a falta de ação do poder público para regulamentar a Constituição. Isso, a inércia. E a ADPF, que funciona como essa guardiã dos tais preceitos fundamentais contra qualquer tipo de ato que os agrida. Exatamente. Deu para ver que as duas são ferramentas super importantes do controle concentrado lá no STF, né? Mas elas têm missões diferentes, alvos diferentes e, principalmente, uma força na decisão bem distinta. A ADPF se destaca muito pela força dos efeitos, erga omnes, vinculante, retroativo, com aquela possibilidade de modular, claro. É uma ferramenta de impacto enorme para defender a Constituição. Já a ADO, embora a ideia seja ótima, ela acaba esbarrando naquelas limitações práticas que a gente viu, né? Principalmente para conseguir forçar o legislativo a fazer a lei que falta, já que a decisão não tem aquele efeito vinculante direto para criar norma. Pois é, isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Considerando essas limitações da ADO para compelir o Congresso, como o material aponta, qual será a real efetividade dela no dia a dia para combater essa inércia legislativa? Será que funciona mais como pressão política? E pensando até um pouco além do judiciário, será que existem outros mecanismos, talvez institucionais, talvez da própria sociedade civil, que poderiam ajudar a garantir que as promessas da Constituição não fiquem só no papel? Fica aí a provocação para a gente continuar refletindo. E lembrando mais uma vez, pessoal, para continuar acompanhando papos como esse, análises de temas jurídicos e outros assuntos, não esquece de se inscrever lá no canal, o Diário de Universitário de Direito no YouTube. O link está aqui na descrição, tá bom?
Muito obrigado pela conversa e até a próxima. Até a próxima!